covardia. Polícia Civil na cola de um pedreiro acusado de estuprar uma criança de 10 anos. O crime aconteceu no Riacho Fundo. E quem tem mais detalhes é Dionísio Freitas. Boa tarde a você, bem-vindo. Oi, Henrique, boa tarde a todos que acompanham. A Polícia Civil do Distrito Federal está realizando diligências nesse momento, Henrique, para tentar encontrar esse homem de 56 anos que cometeu esse crime bárbaro. Desculpa da palavra, Henrique, mas é um canalha, porque quando a gente fala de um crime de estupro, a gente sabe que é um crime sórdido, marcado pela violência, pela tortura psicológica, física, pelos traumas que isso cria na vítima. E quando a gente fala de um crime como esse, que acontece e tem como vítima uma criança de 10 anos que confiava no agressor, que tinha uma relação de família com o agressor, a situação fica muito pior e canalha é um termo muito brando até às vezes para falar em um homem que comete esse tipo de crime. Isso teria acontecido aqui na região do Riacho Fundo 1, Henrique, no último sábado. Houve a denúncia desse crime, mas a polícia trabalha com todas as hipóteses possíveis, inclusive de que esse tipo de ato, estupro contra vulnerável, estivesse acontecendo há mais tempo dentro da casa da vítima. O que é que a polícia recebeu no sábado, Henrique? A informação da mãe que procurou as forças de segurança para denunciar o companheiro, esse pedreiro de 56 anos, que teria abusado da filha dela, da criança de 10 anos. A mãe chegou a encontrar essa cena, Henrique, o momento dessa agressão contra a criança. Lógico, houve toda aquela revolta, aquela sensação de impotência. Logo depois vamos cuidar dessa criança, registrar a queixa. Quando a polícia foi notificada que foi atrás desse sujeito, não encontrou mais. Ele está foragido, a polícia está trabalhando para tentar encontrá-lo e pede ajuda da população para fazer essa denúncia contra esse ato criminoso desse sujeito que era companheiro da mãe da vítima, ou seja, era alguém que estava dentro de casa, que sabia a rotina da casa, que se aproveitou da criança, do laço de confiança que criou com essa criança para justamente cometer esse tipo de crime. Ou seja, Dionísio, a história se repete, infelizmente, não é? Um homem que ganha a confiança da família, companheiro dessa senhora, podemos dizer até que ele seria o padrasto dela, não é isso? Ele não é o pai da menina, não é isso? Ele seria o companheiro dessa senhora nesse momento da vida dela, e ele então ganha essa liberdade e pratica esse crime horroroso, esse crime que, como você disse, realmente chama a atenção e que precisa de uma punição exemplar e rápida da Polícia Civil do DF. Exatamente, Henrique. É justamente por isso que a polícia está na rua. Desde o sábado, quando ela recebeu a denúncia, passou sábado, domingo, segunda, terça, buscando em todos os endereços vinculados a esse sujeito. Ele que é pedreiro, tem 56 anos. A polícia fez um trabalho de pente fino, mas não conseguiu localizar esse homem rapidamente. Então pede a ajuda da comunidade. E, Henrique, é aquela história, você falou muito bem, é mais uma história que se repete, porque até a forma como o abuso aconteceu já é conhecido da gente. Para você que acompanha o Balanço, para você que acompanha os noticiários, sabe, num caso como esse, onde a vítima é a criança, esse sujeito se aproveitou sendo companheiro, padrasto, entre aspas, era namorado da mãe, é companheiro, mas seria uma relação ali tida a ele como padrasto da criança. Ele se aproveitava do momento em que a mãe saía de casa, se ausentava do imóvel, ele ficava sozinho com a criança, conseguia cometer esses abusos, essa canalice contra essa criança. E para que ele não fosse descoberto, Henrique, é por isso que a polícia até acredita que esses crimes possam estar acontecendo há mais tempo, que esse sábado não tenha sido um caso isolado. O que a polícia já sabe e ouviu da criança inicialmente é para que em todas as vezes que ele cometia o ato de estupro de vulnerável contra essa vítima, ele ameaçava a criança. Dizia que iria matar todo mundo caso a criança contasse para a mãe o que estava acontecendo. A criança estava aguentando tudo isso calada, Henrique, com medo. Além do trauma físico, o psicológico estava sendo trabalhado para que essa criança fosse vítima de toda essa corrente do mal que esse homem estava criando. Aí a mãe, como não sabia de nada, e a história só veio a público, porque no momento em que a mãe voltou para casa, encontrou o sujeito
consumando ali o ato contra essa criança de 10 anos. Inclusive, a mãe encontrou material genético ainda em cima da criança, ou seja, tinha acabado de acontecer, a cena era revoltante. Essa mulher não pensou duas vezes, Henrique. Procurou a delegacia, mas foi nesse meio tempo, nesse interim, que esse sujeito conseguiu pegar a rua e agora é foragido. É considerado, nesse momento, procurado pelas forças de segurança do Distrito Federal. Bem, Dionísio, duas etapas aí. A primeira e mais importante nesse momento é a Polícia Civil realmente pegar esse homem nas próximas horas. Por isso, estamos mostrando aqui o rosto dele várias vezes nessa edição do nosso Balanço Geral, para que o DF, a população DF, possa ajudar a pegar esse homem no Disque Denúncia 197. Não menos importante, eu diria, Dionísio, a partir de agora, com a Polícia Civil, já vou deixar você falar. Você não precisa levantar o dedinho para mim, que já você fala. Você sabe que você aqui tem prioridade sempre. Mas só para eu não perder o meu raciocínio, também, não menos importante, eu dizia, Dionísio, é a Polícia Civil, com todo o seu preparo que tem, oferecer a essa criança todo o apoio psicológico. E eu espero que você confirme agora que isso já esteja acontecendo. É o que normalmente acontece. Levantei o dedinho, Henrique, porque eu achei que você ia mudar de assunto, mas só para te dizer, nós acabamos de receber aqui do nosso querido Jonas Maia, nosso coordenador dentro do nosso jornalismo, que ele me explica que além de ter o laço de confiança com a criança vítima, que seria ali a filha da companheira desse sujeito, acredite, Henrique, ele ainda tem um filho com a namorada, com essa mulher com quem ele convivia. Ou seja, ele abusava da criança que é irmã do filho dele. Ou seja, é um sujeito que poderia estar cometendo até mesmo um crime ainda maior. Poderia estar abusando de duas crianças, é isso que a polícia tenta trabalhar agora. Entender qual era o bojo da situação em relação a esse homem. Que tipo de situação ele criava dentro de casa, que rede ele criava dentro de casa para conseguir manter essas crianças sobre o domínio dele, além da agressão física, sobre o domínio psicológico de tudo que ele vinha fazendo dentro daquela família. Até que a mãe dessa criança percebeu o que estava acontecendo. Normalmente, Henrique, quando essas crianças chegam na Polícia Civil, vítimas desse tipo de crime, elas são encaminhadas à DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Quando não existe um atendimento imediato, por exemplo, estamos na 29ª, se não existir um núcleo de proteção à criança e adolescente aqui, normalmente ela recebe essa assistência vinda de qualquer núcleo de assistência social do governo do Distrito Federal ou até mesmo dentro da DPCA. Temos uma unidade no plano piloto, temos uma unidade em Ceilândia, onde essas crianças recebem, claro, o apoio psicológico, inclusive para que a polícia possa também colher mais detalhes. É uma psicóloga que vai conversar com a criança e entender como era a ação desse criminoso dentro da casa, para que a polícia possa reunir mais provas contra esse sujeito de 56 anos. Eu repito, é um pedreiro, abusou da própria enteada da criança, que ele seria cuidador quando a mãe não estava em casa e que logo depois de ser descoberto pela companheira, ele fugiu e agora está sendo procurado pela polícia. Ao vivaço, no Balanço, Dionísio Freitas.